Já começo a ficar habituado a ser a pessoa que separa as audiências do almoço, portanto vou tentar ser o mais breve possível. Antes de mais, agradecer aos senhores deputados pelos contributos que deram neste debate. É inevitável que muita da discussão acabe por não entrar em detalhes técnicos, o que aqui é proposto, mas a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares vai fazer chegar aos vários grupos parlamentares estas várias propostas que foram aqui apresentadas neste estudo e ainda alguns complementos para a elaboração, efetivamente, dos programas eleitorais. Eu creio que permitam-me dizer isto, e nesta lógica do financiamento que nós vivemos, nós estamos em 2019 e realmente os últimos, ou esta década, podemos dizer mesmo que é uma década perdida em termos de financiamento do setor da saúde, nomeadamente esta matéria de conseguimos perceber que há uma queda do investimento público em percentagem do PIB ao longo dos vários anos. E por outro lado, as reformas que nós vamos falando no nosso dia-a-dia ainda são as reformas implementadas em 2006 e 2007, nomeadamente a rede de cuidados continuados ou a reforma dos cuidados de saúde primários. E é estranho nós ainda falarmos destas áreas como reformas, quando já passaram mais de, em alguns casos, praticamente 15 anos. Portanto, podemos quase falar de uma década, essencialmente 2010 a 2019, praticamente uma década perdida em termos de financiamento e de estruturação do Serviço Nacional de Saúde. Este projeto, que contou com o apoio da Equívia e da Roche, foi um projeto que pretendemos desenvolver para lançar novas pistas, mas apresentar realmente propostas muito concretas para a reestruturação do sistema de saúde português, com o apoio de um conjunto de peritos nacionais que generosamente deram o seu contributo para a elaboração destas 10 recomendações e 90 iniciativas. Também quisemos ir um pouco mais longe, que era essencialmente passarmos um pouco das palavras, como é típico, e passarmos a projetos concretos, e tivemos o apoio para este propósito do Instituto Português de Oncologia do Porto e do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro para implementar concretamente algumas ideias do que estava aqui apresentado. Um projeto muito baseado nos cuidados de saúde baseados em valor, ou nos resultados em saúde, e outro muito baseado no que é, ou que são as questões de integração ou necessidade de integração de cuidados, em que muitos dos aspectos que foram aqui até já abordados e começamos a ter já algumas luzes, passa por identificar essencialmente que problemas é que nós temos nesta implementação. Eu devo dizer, mesmo no projeto do IPO, que iniciámos no IPO do Porto, nós convidámos, e quando desenvolvemos o projeto, falámos com outro IPO inicialmente. Isto por uma razão simples, porque o IPO do Porto era claramente e é claramente dos hospitais mais desenvolvidos do país, nomeadamente em sistemas de informação e até a nível organizacional, que já conseguiu fazer uma organização por clínicas e não tem hoje uma organização típica dos hospitais por especialidade médica. Há um enfoque nas necessidades do doente e é importante salutar o trabalho que foi feito nesta instituição. Mas pretendíamos alavancar a mudança noutro IPO, o IPO de Lisboa, e pretendíamos até implementar que este projeto pudesse ser uma alavanca para o IPO de Lisboa também chegar até ao nível de que hoje reconhecidamente o IPO do Porto está. Contudo, as dificuldades que existiam de implementação deste tipo de projetos no IPO de Lisboa levou a que o próprio Conselho de Administração reconhecesse que seria melhor, para atingir os melhores resultados, que ele fosse implementado no IPO do Porto, e foi isso que fizemos, e hoje com franco sucesso. E a verdade é que nós também, é importante ter essa noção, é que realmente este tipo de projetos não pode ser implementado em todas as instituições, ou nem todas as instituições têm capacidade para implementar estes projetos. E porquê? Porque efetivamente não era possível sequer libertar recursos, uma enfermeira que era necessário para implementar este projeto, ou tempo médico para libertar este projeto. Ou seja, há uma exaustão também dos profissionais e que a implementação de novos projetos torna-se difícil, e implementámos o IPO do Porto com sucesso, pelo que estamos a ver, e brevemente teremos mais resultados. Mesmo no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, e a Sra. Diretora Clínica teve a oportunidade aqui de apresentar os resultados, nós detectamos dificuldades claras de comunicação entre os hospitais e os cuidados de saúde primários. Por outro lado, mesmo o modelo de financiamento que nós temos atualmente para os hospitais não considera alguns custos de estrutura que este centro hospitalar tem, nomeadamente a própria população, que foi falado, as características da população, o facto de ter 3 urgências abertas e que exige uma disponibilidade de recursos, e nós hoje continuamos a falar de um sistema que hoje não foi muito abordado, que é um sistema claramente centrado nos serviços de urgência, em que grande parte dos nossos recursos não estão na atividade programada, continuam a estar no serviço de urgência,
É importante claramente que estes problemas sejam identificados para nós encontrarmos alternativas, e o Conselho de Administração deste hospital e com toda a equipa de gestão intermédia tem feito o esforço para que, em conjunto com os cuidados de saúde primários, para alterar esta situação. Agora, parece-nos muito importante é que estas recomendações realmente sejam levadas à prática. É evidente, e parece-me evidente, que há muitas medidas que têm que ser implementadas, não vão ter reflexo a curto prazo, nem muito menos numa legislatura. Nós hoje vivemos, por exemplo, uma situação dramática no caso das urgências obstétricas. Não é que exista falta de obstetras no país, existe falta de obstetras no setor público e em algumas regiões do país. E o que nos devemos pensar é que, porventura, as medidas que nós temos que implementar em termos de planeamento de formação de recursos médicos, ou mesmo o modelo de contratação e de relacionamento laboral com os recursos médicos, porventura não é o mais adequado. Quando nós hoje vivemos numa sociedade com elevada flexibilidade e flutuação até de profissionais, as próprias novas gerações têm muito mais facilidade de se adaptarem e de adotarem novos projetos laborais. É importante nós encontrarmos novas formas de relacionamento com os profissionais de saúde, nomeadamente com os profissionais mais diferenciados que temos no Serviço de Saúde, que são os médicos, de forma a criarmos condições de trabalho e também remuneratórias para os captar para o Serviço Público de Saúde. Caso concreto, na verdade, a deterioração das condições de trabalho e a dificuldade que hoje temos na contratação de profissionais, a dificuldade de distinguir os melhores profissionais, o que têm o melhor desempenho, certamente poderá levar estes profissionais a abraçarem outro tipo de projetos que não passam pelo Serviço Público de Saúde. E a verdade é que realmente estas medidas não vão ter reflexo numa legislatura, nem porventura em duas. Portanto, da nossa parte, é importante também que os próprios partidos, e foi aqui falado, não só nas questões relacionadas com o investimento público, mas também nas grandes medidas no setor da saúde e que só vão ter reflexo daqui a 10, 15 anos, é importante que exista um consenso nacional nesta matéria. O que nós temos vindo a procurar fazer é garantir e trabalhar com todos os partidos, com assento parlamentar, para garantir que um conjunto de medidas possa ser incorporado nos programas eleitorais, para que estas medidas sejam consensuais, porque realmente nós hoje, e permitam-me dizer isto, o maior desconforto que atualmente o Presidente da Associação dos Administradores Hospitalares tem é o facto de nós não virmos medidas concretas que sejam propostas aos portugueses, que não sejam discutidas. E esse é um desconforto grande. Da nossa parte, nós queremos apresentar medidas, discutir medidas. Muitas podem ser difíceis de implementar, outras serem impossíveis, mas a verdade é que nós temos que apresentar medidas e soluções, quer para os profissionais do Serviço Público de Saúde, quer para as populações. E esperamos que este projeto realmente seja parte desse, ou faça parte deste contributo, para que realmente nós fiquemos não quase num carpir mágoas. É evidente que ficamos aqui numa discussão com o Sr. Deputado Salles do que é despesas de capital. Eu devo-lhe dizer que despesas de capital, infelizmente, no setor da saúde não são só investimento. Aliás, grande parte dos esforços de capital que os hospitais têm obtido é para pagamento de dívidas a fornecedores, e isso, infelizmente, porque as despesas de capital e o reforço dos capitais estatutários, esses sim deviam ser utilizados para reforçar o investimento. Não é isso que tem acontecido, mas nós não podemos ficar sobre quase um diagnóstico de situação. Nós temos é que apresentar medidas, e o que seria importante aqui, quer ao nível da despesa pública em saúde, era encontrarmos, não há fórmulas mágicas, é evidente que não é possível fazer muito mais investimento público, mas era importante garantir pelo menos níveis mínimos de financiamento do setor da saúde. Para terminar, deixem-me dizer isto, não é preciso, e eu creio que temos que sair de uma discussão que pode nos parecer ou nos querer influenciar que é preciso muito mais dinheiro para o setor da saúde. É evidente que existe suborçamentação e existe subfinanciamento, mas a verdade é que dentro do modelo organizacional que nós hoje temos, colocar muito mais dinheiro não vai resolver problema algum, ou pode resolver problemas pontuais. O que é importante realmente é nós repensarmos a fórmula como estamos organizados e garantir uma maior participação de todos. Nós, no âmbito até da recente discussão e pretérita discussão da Lei de Base da Saúde, apresentámos algumas medidas concretas que fariam algum sentido no sistema de saúde, e permitam-me terminar com isto. Uma é garantir maior participação e descentralização da gestão. É importante que, mesmo ao nível dos Conselhos de Administração dos hospitais, nós passamos para um modelo que se garanta, mesmo a criação de órgãos não executivos, em que as autarquias, as universidades, os doentes e os profissionais participem na gestão
dos hospitais e, neste caso, também, naturalmente, dos centros de saúde. Nós hoje temos conselhos consultivos, mas não é suficiente. Nós temos que partir de um processo de discussão de um planeamento estratégico para uma dimensão territorial e, para isso, é importante envolver os cidadãos nessa discussão. Autarquias, universidades, profissionais de saúde e doentes na gestão não executiva das organizações que aprovem mesmo e que participem na definição estratégica da organização. Depois, por outro lado, é necessário garantir a autonomia e responsabilização. Nós temos batido nesta tecla que é necessário garantir, todos parecem, aliás, das intervenções, todos parecem de acordo com a necessidade da autonomia. Nós dizemos mais do que isso, nós precisamos de autonomia e responsabilização dos gestores. Eu volto a dizer, ninguém consegue compreender neste país porque é que um Conselho de Administração é nomeado, porque é que é reconduzido ou porque é que é afastado. De uma vez por todas, na legislação de 2012, na legislação que regula o Estatuto de Gestor Público, está previsto um contrato de gestão. Foi-nos prometido há vários anos, até durante esta legislatura, que os contratos de gestão seriam uma realidade, conjuntamente com o plano de atividades e orçamento, dando autonomia aos hospitais. Foi anunciado há mais de 6 meses que os hospitais teriam esse plano de atividades e orçamento e esse contrato de gestão. Atualmente temos um hospital com esse modelo, que é dos mais pequenos do Serviço Nacional de Saúde, que é o Hospital da Figueira da Foz. É essencial que estes modelos de responsabilização dos gestores, dando-lhes naturalmente autonomia, que avancem e na próxima legislatura que isto seja realmente uma realidade. Não é estarmos em junho, ou em julho, permitam-me dizer, já em julho, no segundo semestre, sem um contrato de gestão ou um plano de atividades e orçamento aprovado. Ou seja, não faz sentido este tipo de momentos. Pois, por outro lado, e nós, permitam dizer, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares tem tido um discurso muito pouco corporativo nas suas intervenções e tem procurado essencialmente ser também e ouvir o que os hospitais dizem, o que os profissionais dizem, mas é essencial, e permitam-me ser corporativo neste momento, garantir a profissionalização da gestão dos serviços de saúde. Isto é uma realidade que é transversal a todo o mundo desenvolvido. Portugal não deve ficar atrás nesta matéria. É necessário garantir que as pessoas que exercem funções de gestão estão preparadas para o fazer. Ninguém percebe, nem ninguém consegue perceber, e dada até a especificidade do setor, que nós continuemos a ter pessoas pouco preparadas, que não têm avaliação de desempenho, que não têm formação contínua no seu exercício de funções, continuem a exercer funções tão relevantes como a gestão de serviços de saúde, nomeadamente na gestão de serviços públicos de saúde. É essencial garantir a profissionalização deste setor. Para fechar, agradeço a todos a vossa participação neste debate. Nós vamos continuar a encontrar-nos com o projeto 3F, os 3 parceiros, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, a Equívia e a Roche, vão continuar a apresentar-vos mais resultados do que tem sido aqui feito, com o apoio do IPO do Porto e com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, e a nossa expectativa, por um lado, é trabalhar também com a Administração Central do Sistema de Saúde, aliás, como tem sido feito na implementação destes projetos, para que grande parte destas áreas seja também incorporada nos próprios contratos de programa dos hospitais já para 2020, e se o próximo Governo o deixar na prática. Mas, portanto, para nós, vamos continuar aqui a apresentar resultados e naturalmente agradecemos a vossa confiança e a confiança neste projeto. Muito obrigado.